Cá estamos nós outros novamente na condição de pedintes do teu amor, ao qual damos graças por antecipação. A Maria Helena vai continuar para nós, tá? Minha mãe. Então, vamos pedir a Deus, nosso Pai maior, a Jesus e a todos aqueles senhores da luz que nos ajude. O que nós lermos aqui neste livro, que entra na nossa mente e faça o de bom para nós, que clareie a nossa mente, que nós possamos viver aqui na Terra melhor do que hoje, antes da oração, antes do estudo. Que cada vez que a gente estuda é para aprender, para entender a nossa vida aqui na Terra. E por isso eu peço, meu Pai, ajude-nos a entender melhor. Eu faço oração que o Senhor nos ensinou, Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Podemos dar continuidade, André? Sim. Muito bem. Boa noite a todos, a todas. Essa é a nossa 32ª reunião de estudos do Livro dos Espíritos. Desde que nós resolvemos fazer o estudo do Livro dos Espíritos, esta é a reunião de número 32. E nós estamos na parte segunda, a escala espírita, estudando, então, a classificação, né? A taxonomia espírita, né? A classificação que Kardec apresentou dos espíritos. E a gente sempre começa a dar um resuminho das reuniões anteriores, né? Para a gente lembrar um pouquinho como é que foi. Então, nós falamos já da classe terceira, né, que é os espíritos imperfeitos, falamos sobre os bons espíritos, que é intermediário, né, e nós vamos agora, então, hoje, falar sobre os espíritos puros. Os espíritos puros. E então, lembrando que na reunião passada, né, nós falamos sobre os bons espíritos. E nós começamos a falar sobre as 4 classes, né, espíritos benévolos, espíritos sábios, de sabedoria e os espíritos superiores. Então, ali nós entendemos um pouquinho como é que é essa questão dos espíritos e essas classificações, né? Benévolos, por exemplo, né? São os espíritos que têm dentro em si o que destaca nele é a benevolência, é a bondade, é o desejo de servir, de auxiliar,
Nós, então, encontramos esses espíritos que às vezes não têm assim, grandes conhecimentos sobre ciência, sobre outras questões, mas são espíritos assim bons. Então, se você perguntar para ele alguma coisa assim sobre ciência, ele muitas vezes ele vai dizer não sei, né? Ele não vai mentir, né? Naquela classe que nós estudamos anterior, tinha também os espíritos, lembra do pseudo-sábio? Você perguntava para ele e respondia. Mas não era verdadeiro, né? Respondia o que vinha na cabeça e enganava. Já os espíritos dessa segunda ordem, que eles são bons, eles estão sempre com a verdade, né? Se eles não sabem, eles falam, não sei. Eu não tenho esse conhecimento. Nós encontramos, às vezes, nas reuniões mediúnicas, espíritos que apresentam com essa característica. São espíritos muito bons, promovem cura, têm alguns conhecimentos, às vezes, igual as pessoas que estão aqui, né, sobre terapias até alternativas, né? A gente já conhece espírito dessa ordem, que transmite o passe, né? Tem um comando sobre o magnetismo, mas não tem conhecimento assim, de como funciona essa questão. E também tem os espíritos sábios, né? Que nós vimos também, que são aqueles que têm algum conhecimento também, né? Mas eles ainda não são, conhecem a ciência, eles são, a característica principal deles é esse desejo de conhecer sobre a ciência, mas o conhecimento dele também não é assim total, né? Ele conhece um pouco. Então, muitas questões que se pergunta para eles, eles sabem responder, outras eles dizem, não sei. E os de sabedoria, que é aqueles que já detêm junto com eles, né, a sabedoria, que é o conhecimento da ciência e a bondade, né? Eles têm as duas questões, né, juntas, que trabalham com ele. E depois acho que nós paramos nos espíritos superiores, não foi? Nós não chegamos ainda no espírito puro, nós comentamos os espíritos superiores? Parece que nós não comentamos eles, né? Não houve tempo. A gente ficou, então, nos espíritos superiores na reunião passada. Olha só. Para depois passar, então, para os espíritos puros, é isso? Eu acho que foi. Foi, né? É isso aí. Então tá. E eu queria também lembrar uma outra questão, misturar um pouquinho a coisa aqui. Vocês lembram do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai? Nós falamos também, comentamos sobre a escala dos mundos, que essas escalas do mundo casam também com a classificação dos espíritos. Então, a primeira escala do mundo é o mundo que é primitivo. É aqueles espíritos que estão nas suas primeiras encarnações, e então eles levam uma vida puramente material, guiado pelo instinto. Nós vimos a classificação desses espíritos. Então, esses espíritos que habitam esse mundo. Então, nós temos a classificação do espírito e a classificação do mundo onde habitam aqueles espíritos. Eles têm ausência da moral, né? Eles são guiados pelos instintos, não são muito próximos do animal mesmo, né? Predomina nele ainda a ignorância, né? A brutalidade, a rudeza. São, então, os espíritos o quê? Imperfeitos. Depois vem um grauzinho a mais, nós temos um mundo de provas e expiações, que é o nosso. Nós estamos na transição, né? Estamos aqui bem na beiradinha para pular para o outro mundo, mas, por enquanto, ainda nós somos provas e expiações. E provas e expiações, então, aí sim, nós começamos a nos identificar com esse mundo, né, de prova e expiação. Há uma predominância aqui da matéria. Às vezes a gente fala, não, mas eu acredito na vida espiritual, né? Eu já procuro fazer as coisas certas, eu faço as minhas orações, mas ainda o domínio ainda é a matéria.
Nós ainda precisamos da matéria muito, e a gente ainda valoriza muito a matéria, muito mais do que a questão espiritual. Está lá Jesus, lá há 2000 anos, falando, nos orientando assim, olha, entesourai tesouros no céu, né? Dá mais importância à coisa do espírito, mas ainda nós não conseguimos fazer isso. Por enquanto, ainda a gente valoriza muito a matéria. Então, nós estamos nesse provas e expiações. Então, a gente tem ainda os instintos, ainda estão muito fortes em nós, a presença dos sentimentos assim mais nobres ainda é muito pouco, ainda não é muito, não predomina assim, né? Ainda nós temos orgulho, o egoísmo, a vaidade, a inveja, o ciúme, ainda está presente dentro da gente. Às vezes a gente passa muitos anos, até uma encarnação inteira, sem mostrar muito isso, mas a hora que aparece uma oportunidade, a gente acaba mostrando, né? Nós somos apegados, né? Nós temos essa questão assim de primeiro meu, né? Depois o outro. Ainda nós somos, nossos sentimentos ainda não são muito desenvolvidos nessa área. Então, o senso moral ainda é baixo nesse mundo de provas no qual nós estamos. A nossa inteligência e o nosso saber ainda é limitado. Nós estudamos, desenvolvemos a tecnologia, a ciência e tudo, mas ainda temos muito que aprender. Nossos conhecimentos ainda é muito pequeno. É agora, de uns anos para cá, por exemplo, que nós começamos a perceber que tem energia, por exemplo, né? Nós podemos muito com essas energias, né? Mas ainda nós não temos domínio sobre elas. Sabemos que a gente vai um dia ainda nós vamos ter esse domínio, mas por enquanto ainda o nosso conhecimento ainda é pequeno. E nós não temos como saber, né? Porque se a gente souber, a gente usa mal ainda, porque os nossos instintos e a nossa pouco desenvolvimento moral, a gente pode fazer muita coisa errada. Você vê, quando a gente desenvolve numa área assim de domínio da energia, a gente já usa essa energia para o mal, né? Daí a bomba atômica, por exemplo. Né? As energias podem ser usadas para tanta coisa boa e a gente usa ela para destruição de nós mesmos, né? Dos nossos semelhantes e tudo mais. Então, a gente já tem uma sensibilidade um pouquinho para a beleza, né? Para a música, para as artes, mas ainda é pouco. Então, aqui nós estamos o quê? Os espíritos imperfeitos. E nós vamos passar, então, para o próximo, que nós estamos na transição, que é o mundo de regeneração, né? Que a gente tanto fala, né? Nós estamos na transição, olha, são chegados os tempos, né? Que o Cristo disse, nós vamos para o mundo de regeneração. Então, nesse mundo de regeneração já há um equilíbrio, matéria e espírito. Ainda não é aquela coisa ainda, né? Mas ainda a gente já está um pouquinho mais avançado, equilíbrio entre a vida material e espiritual, e equilíbrio também entre o instinto e a inteligência, os sentimentos, né? O instinto ainda nos guia, por exemplo, o metabolismo nosso, o nosso apego à vida, né? Isso é instintivo, né? Nós não saímos aí riscando a vida à torta e à direita, mas nós queremos preservar a nossa vida física. Então, isso é o instinto que nos guia nessa área. Que temos um razoável, vamos ter, né, quando chegarmos ao mundo de regeneração, um razoável senso moral. A inteligência vai estar mais desenvolvida, né, como eu disse, a sensibilidade para a beleza vai estar um pouco mais desenvolvida também, nós vamos mais... Lembra do nosso lar? Nosso lar, o pessoal lá, né, gosta da música, né, gosta de admirar a natureza, a obra de Deus, né, tem aquele sentimento assim, muito mais desenvolvido, vivencia muito mais essas belezas que é oferecida pela própria natureza. Então, nesse mundo de regeneração, nós vamos ter o quê? Espíritos imperfeitos ainda e também espíritos bons. Aí vem uma mistura aí, né? Aí nós vamos ter, então, um mundo de regeneração.
E depois nós vamos para o mundo felizes e depois celestes, que é o que está previsto no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não vamos nos deter nisso aí, não. Vamos agora, então, para o nosso estudo da noite. Vamos lá para os espíritos, então, superiores, é isso? Eu acho que eu li na semana passada, eu acho que por último, eu li esse capítulo. Foi falado dos espíritos superiores, é? Eu acho que eu li esse capítulo na última vez. Eu terminei, terminamos a reunião, eu fiz a leitura. Enfim, se eu quiser repassar ela, não, então vamos passar para frente. O que vocês acham? Vamos para, então, espíritos puros? Ou vocês querem dar se eu quiser dar uma repassada, estou querendo dar uma repassada. Dá uma lembradinha. Rápida, para a gente, só para... Porque eu acho que eu li, sabe, Sheila? Você está mudo. Porque fui eu que fechei semana passada, e eu acho que eu fechei meus comentários em cima dessa leitura. Mas vamos repassar ela rapidamente, sem problema. Mas... Então, vamos... Eu acho que pode seguir. Podemos seguir? Eu acho. Então vamos lá para a primeira ordem, espíritos puros. Espíritos puros. Quem que pode ler? O 112, as características gerais, é bem curtinho. Alguém pode ler para nós? Eu posso ler. Vamos lá. Características gerais. Nenhuma influência da matéria. Absoluta superioridade moral e intelectual em relação aos espíritos das outras ordens. Alguém consegue imaginar como é que é isso? Dá para a gente imaginar como é que é um espírito superior? Com certeza. Espírito puro, aliás. Como é que ele é? Dá para a gente imaginar? Ou a gente cai naquela mesma dificuldade? A gente não tem como imaginar a aparência, Odilon, né? Mas são dimensões, a gente pode imaginar dimensões, né? Que são distintas e as condutas, as missões diferentes, né? Exatamente, extremamente separadas, né? São missões distintas, porque a forma é etérea, como... Mas se a gente fala em forma etérea, dentro das camadas mais densas... Hã? Se a gente fala forma etérea, nós estamos falando de matéria. Aqui está dizendo nenhuma influência de matéria. Matéria... Bom, então me desculpe o termo, por favor. Mas, de qualquer forma... É isso que eu queria colocar, essa dificuldade da gente imaginar. Essa compreensão é extremamente, né? Eu não posso... É puro. Exatamente essa diferença entre missões encarnatórias. Eu acho que são espíritos que, quando vêm com um objetivo distinto para as mudanças, como você falou ainda há pouco, das transformações planetárias. Habitam muitos, como você também entrou e disse, há várias moradas na casa do meu pai, e também, distintamente, as moradas são bem... distantes, talvez, não sei, enfim, distante é uma palavra muito, muito forte para esse momento, mas também são mundos diferentes. É difícil essa interpretação. Porque a gente, sabe por que é difícil? Porque nós caímos lá no início do estudo, né? Porque como nós somos muito ligados à matéria, qualquer comparação que a gente faz, a gente coloca a matéria no meio. Porque nós somos ainda seres que têm uma forte influência da matéria. Então, a nossa referência ainda é a matéria. Então, nós temos dificuldade de imaginar alguma coisa sem matéria. Nós temos que ter uma referência para comparar. Então, como é que a gente vai comparar
um espírito que não tenha nenhuma influência da matéria. Agora, deixa eu só fazer um parênteses sobre esse matéria ou não. Vocês já leram esse livro do Carlos Bacelli? Na próxima dimensão? Acho que não. É um encontro do Dr. Inácio Ferreira com o Dr. Odilon Fernandes, seu xará. E é impressionante o diálogo deles no mundo espiritual, vivendo no mundo como o nosso. Eu não sei se o nosso é uma cópia, eu acho que o nosso é uma cópia do mundo espiritual, né? Como a gente... Seria uma comparação com o nosso lar, é isso? Mais ou menos? Uma outra colônia? Não, é bem... Porque a primeira coisa que se pensa é o nosso lar. Eles estão num escritório, sentados em poltronas, conversando, recebem amigos que batem na porta. Então, assim, é impressionante como a leitura vai se desenvolvendo e mostrando uma vida espiritual extremamente semelhante à nossa. Agora, o deslocamento deles, é que o doutor Odilon ainda frisa muito isso, porque ele ainda se encontra num estágio mais superior do que a do próprio doutor Inácio, o doutor Inácio indaga ele certas coisas, porque ele está assim, meio recém-chegado ao mundo espiritual, e indaga algumas coisas assim que ele tem dificuldades de compreensão. E o doutor Odilon vai explicando exatamente como se dá esse deslocamento volitando, de um plano para o outro, de repente, em segundos, uma coisa assim do pensamento, pela evolução que o espírito se encontra. É fantástico esse livro, aconselho a vocês. Na próxima dimensão, Carlos Bacelli, Inácio Ferreira. É muito interessante. Aliás, toda essa lavra de livros do Bacelli é muito bacana. Mas, enfim, voltando para os espíritos. Na questão das colônias, né? As colônias espirituais, elas são uma dimensão diferente da nossa Terra, né? Deixa eu fazer só uma... Ela está numa dimensão diferente, né? Um pouco mais avançado, mas ainda ali há a presença da matéria, né? Uma matéria mais sutil, mais quintessenciada, né? Os espíritos ali ainda têm os seus apegos, né? A gente pode observar vários espíritos têm a necessidade ainda de reencarnar aqui na Terra, a maioria deles, né? Então ali talvez seja um exemplo de mundo de regeneração, quem sabe, né? Que ali tem uma mistura ainda de espíritos que são voltados para espíritos bons, né? Que tem a característica mais voltada para o espírito, mas ainda tem as necessidades físicas que nós encarnados ainda temos. Muitas delas eles têm lá nesse mundo, né? Nosso lar. Que talvez seria o mundo de regeneração. Que depois do mundo de regeneração ainda tem o mundo felizes, para depois vir o mundo celeste, que é onde estão os espíritos puros. Então, esse que você citou aí do Odilon e do Bacelli, tá assim parecendo que é um semelhante ao nosso lar, né? Seria, né? É bem semelhante, né? É bem semelhante. Já está nessa classificação. Mas, assim, a diferença é uma grande diferença de espaço entre quando foi escrito Nosso Lar, em 1939, e para a edição desse livro. Tem uma grande diferença de compreensão, como eles nos colocam essa... Tem um pedaço... Vamos continuando, eu vou procurar aqui um parágrafo que eu achei super interessante para a nossa reunião hoje à noite. Sim. E eu estou folheando aqui para ver se eu acho, está recente aqui na minha leitura.
Mas vamos continuando. Então, aí na característica geral, a gente vê assim, superioridade intelectual e moral absoluta. É uma outra Sim. questão que eu também me fico meio encrencado. Assim. O que é essa superioridade intelectual e moral absoluta? Quer dizer, o que é absoluto? Né? É uma coisa assim, muito superior mesmo. Né? Agora ele fala assim, com relação aos espíritos das outras ordens, quer dizer, os espíritos que estão abaixo deles. Né? A seguir, ele explica isso. São a conquistar, será isso? A seguir, ele explica isso, na 113. Na 113, né? É. Então vamos lá para 113. Quem que lê para nós 113? Ou alguém quer comentar mais sobre esses pessoas ainda? Os espíritos dessa classe percorreram todos os graus da escala e se livraram de todas as impurezas da matéria. Repito. Os espíritos dessa classe percorreram todos os graus da escala e se livraram de todas as impurezas da matéria. Ponto. Por terem atingido o grau máximo da perfeição de que uma criatura é suscetível, não tem mais que sofrer provações nem expiações, por não estarem mais sujeitos a reencarnações em corpos perecíveis. Vivem a vida eterna plenamente realizada no seio de Deus. É uma classe diferenciada em termos de número e grau, e, enfim. Você vê o teu questionamento, onde é que ele responde, logo a seguir. Então, aqui ele diz assim, ó, espíritos, ele percorreu toda a escala e despojar de todas as impurezas da matéria. Então, eles são totalmente imaterial, né? Despojar de todas as impurezas da matéria. A seguir ainda é mais importante, leia. E ele alcançou a soma da perfeição que é suscetível à criatura. Então, toda a soma da perfeição que é suscetível à criatura. Não tem mais. A gente nem imagina que seja isso, Odilon. Ele já foi provado. A gente nem imagina que seja isso. É difícil a gente imaginar, porque a gente, por exemplo, a questão da felicidade. Não está ao nosso alcance. O que para nós é felicidade? O que é felicidade? Nós temos dificuldade, né? De entender bem o que é isso, né? O que é felicidade, né? Então eles já estão, eles não passam mais por provas e expiações. Nós, enquanto encarnados aqui, o tempo todo nós estamos passando por provas e expiações, seja prova pequenas, grande, média, mas o tempo todo nós estamos sendo provados, né? O tempo todo nós somos desafiados por nós mesmos, né? Pelas nossas imperfeições ainda, nós temos isso aí. E eles já não passam mais por isso. Não tem mais. Por que eles não passam por provas e expiações? Porque nada mais prova eles. Né? Eles já são puros. Né? Eles não sentem raiva, não sentem egoísmo que nós temos. Né? Eles não têm mais nada disso. Nada disso é importante. As coisas que nós temos aqui como importante para nós, para eles. Às vezes, né, eu imagino, né, são futilidades, são coisas que não sentem rancor. Hein? Não sentem rancor. Não sente rancor. Né? É pequeno demais. Você pode provocar eles que eles não sentem raiva, eles olham para a pessoa, né, com compaixão, né, com amorosidade. Mesmo aqueles que... Talvez... lembra de Jesus? Né? Jesus sendo açoitado, torturado, né? Sendo cuspido, as pessoas ofendendo, sendo traído. E ele só amor. Só amor. Eles dão uns pitos na gente, mas com categoria, para a gente não ficar com raiva, assim, sabe? Ele mostra certinho o certo da coisa, mas sem ofender a gente. E mostra que a gente está errado, se está pensando então, diferente. ele sabe, esse espírito, ele sabe exatamente a medida.
né? De ser, por exemplo, tolerante, né? E de estabelecer limites. Por exemplo, Cristo mesmo quando esteve aqui na Terra, ele era uma pessoa extremamente bondosa, mas não era daquele bonzinho que permite tudo, né? Tanto é que ele falou, ó, hipócritas, né? Raça de víbora, lá de vez em quando ele dava umas não individualmente na pessoa, mas naquela classe de pessoas, os falsos profetas, né? Que ele lembrou. Então, ele tem. Então, isso até faz parte da bondade de Jesus, né? De tocar nas pessoas naquilo que elas precisam ser tocadas. Elas têm necessidade de ser despertadas por isso. Então, esses espíritos puros, eles não estão sujeitos mais à reencarnação de corpos perecíveis. Eles não precisam mais disso. Então, eles estão na vida eterna de Deus. Mas aqui não diz também que estão paradinhos lá, não. Né? Estão lá em trabalho de aprendizado, mas é uma situação bem diferente da que nós imaginamos. Nós nem conseguimos imaginar como é que é a vida desses espíritos. Que a descrição que nós recebemos ainda é que nós somos cópia de lá, como o nosso lar, as colônias espirituais, né? Os romances espíritos que demonstram, eles não falam sobre espíritos puros ali, não. Eles falam sobre espíritos ainda em situações de regeneração. Né? Espíritos puros está bem acima disso aí. Odilon, pois não. Deixa eu tirar esse pequeno trechinho. Falando sobre Jesus. Certo? Então diz assim, o espírito em si é energia e luz. Assim como nossas formas de manifestação, isso no plano espiritual, tá? Conversa entre os dois. Se quintesseciam, a energia espiritual se eteriza ao ponto de identificar a criatura com o Criador. Aí, ponto, vem. Jesus veio do futuro para o passado, e o seu espírito careceu de revertir-se dos fluidos grosseiros que constituem nosso corpo espiritual. O mestre, aproximando-se gradualmente da atmosfera terrestre, foi experimentado sucessivas transfigurações, até naturalmente materializar-se. Quer dizer, o próprio Jesus, para chegar ao nosso mundo material, para ele encarnar, ele teve que fazer uma metamorfose. Por esse motivo, muitos defendem a tese do corpo fluido e tal. Então, quando a gente fala dessa luminosidade dos espíritos superiores, como a gente está lendo agora, a gente vê essa explicação. Eles vêm do futuro que a gente nem imagina e não tem como chegar para o passado, para reencarnar e tal, e esses espíritos de luz superiores têm a maior, como está dizendo aqui o próprio Jesus, aproximando-se gradualmente da atmosfera, foi experimentando sucessivas transfigurações até naturalmente no materializar. São palavras do Dr. Odilon, explicando ao Dr. Inácio um questionamento que o Dr. Inácio havia feito, exatamente sobre essa diferença de espíritos deles, onde se encontram, onde estão vivendo naquela dimensão, e a dimensão que o Dr. Inácio indaga ele sobre os espíritos superiores, exatamente o nosso assunto. Então, você vê que a nossa compreensão é muito vaga sobre tudo isso. O Livro dos Espíritos nos explica, e para a gente que tem já modestamente, vamos falar dessa forma,
algum pequeno conhecimento, a gente, quando estuda, a gente tem dificuldade até de dialogar sobre esses assuntos. Imagina quem, então vamos fazer, a Casa Espírita tem mania de fazer estudo do Livro dos Espíritos com gente que está chegando. Não tem menor cabimento, né? Então, eu acho que os livros doutrinários de Kardec são de um patamar extremamente, de uma compreensão bem difícil da gente ter esse contato e aquele véu se abre. A gente se indaga, mesmo nós, né? Assim como uma questão muito simples, como é Deus? Como é Deus? É aquele velhinho de barba, de cabelo branco, como é Deus? Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, como é Deus? O sistema galáctico da nossa galáxia, que é micro, em termos de dimensão total do infinito, o nosso Sol se perde, a nossa Terra se perde, conforme as imagens vão se distanciando. As galáxias, hoje em dia, nós temos imagem de máquinas que nós mandamos para o espaço, que não... A compreensão de tudo aquilo é muito difícil. Você imagina quantas moradas tem na casa do meu pai? Porque a gente se perde nas estrelas, nas galáxias, nos buracos negros. O que está se descobrindo, o que a própria ciência avançadíssima da NASA vem descobrindo, né? Então, imagina a nossa compreensão, como ela é diminuta em termos da compreensão desses questionamentos que nós temos em mãos, né? Então, para a gente é muito gratificante estar tendo esse diálogo, porque esse diálogo entre nós é muito saudável e muito equiparado, né, nossos conhecimentos, para a gente ver a dificuldade que a gente tem de entendimento disso tudo, né? E isso intriga muito a gente, né? De conhecer mais, de querer saber mais e se aprofundar melhor nisso tudo, mas nós jamais vamos chegar ao ponto final, né? Ela vai estar sempre por terminar, um texto que ainda não terminou, na nossa compreensão, enquanto nesse mundo que vivemos, nessa encarnação que estamos, nessa dimensão que estamos, etc. e tal. Até o próprio Dr. Inácio, com todo o conhecimento que tinha, com o trabalho que tinha, com o convívio que tinha em Uberaba, com Chico, com outras pessoas de grandíssima dentro da doutrina espírita, ele, quando chegou lá, se sentiu também, nas narrativas dele, também sentiu dificuldade de compreensão de algumas coisas, né? Esse livro narra coisas muito interessantes nesse diálogo do Dr. Inácio com o Dr. Odilon, e a narrativa dele é extremamente elucidativa para a gente ver como é que o outro lado né? Só vamos saber o dia que fomos. O dia que fomos. E assim mesmo, vamos estar dentro daquele espaço meritocrático que a gente conquistou, né? Mas eu adoro isso. Eu acho que esse diálogo, esse debate é que faz a gente ir tendo essa compreensão, essa discussão dessa compreensão, que a gente vai crescendo no nosso, né, a sua opinião, a minha, do André, de todos nós, né? Vamos enriquecendo nosso
cisco de conhecimento, se o Chico era um cisco, quem somos? Né? Então, enfim, é intrigante, né? Todo esse nosso despertar de conhecimento. E olha que, pô, nós já lemos, quantas vezes você leu esse livro, né? Quantas vezes abrimos e lemos, há quantos anos temos esse livro nas mãos? E cada estudo que a gente faz, cada debate que a gente faz, a gente tem dificuldade de compreensão, porque nossa compreensão vai se aprofundando mais em querer entender, né? Mas né, não tem mais que sofrer provações nem expiações, nós estamos dentro disso, né? Enfim, aí ele continuando, vou continuar a leitura aqui da 113, desfrutam de uma felicidade inalterável, porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Isso é compreensível para nós, né? Isso a gente enxerga, né? No entanto, essa felicidade não é uma ociosidade monótona, vivida em contemplação perpétua. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Manutenção da harmonia universal, do universo, da harmonia universal. Nós somos muito egoístas de pensarmos no planeta Terra, de enxergarmos só o planeta Terra, mas, querido, olha a dimensão do nosso universo, da nossa pequena galáxia diminuta. Quando a gente fala em 10 planetas que eles circulam em torno de uma órbita solar, ao mesmo tempo que orbitam em seu próprio eixo, há milhões de anos, na mesma velocidade, no mesmo compasso, na mesma passividade. E como assim só há vida na Terra? Né? Então, a grande preocupação, quando a gente só enxerga o planeta Terra, e que vem passando por uma turbulência imensa, né, de ordem espiritual, distintas, e que está borbulhando, vem borbulhando, agora se aproximando a fase da mudança, e o planeta não se mexe há muitos milhões, milhares de anos. Existe uma preocupação muito grande, como você citou ainda mais cedo, sobre uma guerra atômica. Uma guerra atômica, por exemplo, e estamos à beira de uma idiotice dessa. Uma guerra atômica, ela vai mexer com o compasso dessa órbita, porque não sabemos como é que vai. Um explode de um lado, outro explode do outro. Imagina aquela vibração atômica entrando na atmosfera universal e vai tirando os planetas da sua órbita, da sua regularidade. Essa é a grande preocupação da espiritualidade hoje em relação ao ser humano, né? Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudando-os a se aperfeiçoarem e designando suas missões. Esse em escalas mais próximas, né? Que lemos nas nossas últimas leituras. Assistir aos homens em suas aflições, incitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os afastam da felicidade suprema. É para eles uma agradável ocupação. Quer dizer, tentar contornar essa situação. Embora, às vezes, chamados de anjos, arcanjos e serafins.
E essa ordem, anjos, nós temos próximos. Arcanjos e serafins já não está no nosso... Eles estão ainda numa esfera maior. E se interferem numa situação também de missão. Né? Os homens podem comunicar-se com esses espíritos, mas muito presunçoso seria que quem pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então, você vê que a gente está dentro dessa questão desses espíritos puros, nós estamos muito aquém da compreensão de toda essa explanação que Kardec nos dá. Então, quando a gente começa a elevar a nossa compreensão e a tentar entender isso, você vê que a gente tem uma dificuldade enorme de passar essa barreira da nossa compreensão, de ir mais além. Né? Mas, não sei, por favor, comentem, me digam o que vocês acham. Essa que é a riqueza do nosso... dessa nossa reunião. Né? Recebe ele. O que você acha, doutor André? Olha, é assim, nós chegaremos nesse estágio. Sabe-se lá quando. Isso é inevitável. Para mim, basta saber isso. Entendeu? Sim. Agora, a gente... Vamos, então... Ele faz um comentário aqui. Gozam de inalterável felicidade. O que é inalterável felicidade? Primeiro, a gente nem sabe o que é felicidade. Agora, uma felicidade que é inalterável, né? Porque não se um estado de êxtase. Felicidades. Quando a gente pensa nisso, a gente fica imaginando assim, né? Nós temos... Por isso que talvez que é dito, né, sempre, a felicidade não é deste mundo. Porque quando a gente faz alguma coisa aqui, né, que é prazeroso, por exemplo, digamos que a gente faça alguma coisa bastante útil, né, que a gente, no nosso dia a dia aqui, né, de servir, de ajudar, mas, ainda que seja bastante útil e nos cause assim, um bem-estar, né, um conforto muito bom, mas sempre que a gente tem algumas preocupações. Né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou planejar? Como é que é isso? Né? Como é que vai ser resolvido? Então, a gente nunca está assim completamente sereno, completamente tranquilo quanto às realizações, ainda que seja realização puramente voltada, né, para o bem, né, para a benevolência, mas ainda assim a gente sempre tem essa inquietação. Né? Então, o nosso bem-estar, ele nunca é inalterável, né? Sempre está oscilando. Nós nunca estamos nessa forma inalterável. Já os espíritos superiores, eles têm uma felicidade inalterável. E eles não estão parados, pelo contrário, que diz assim, que não é uma ociosidade monótona, não. Ele está sempre trabalhando. Trabalhando em tarefas e missões assim, grandiosas, né? que é de comando dos espíritos que estão abaixo dele, de equilíbrio, né, do universo, questões universais e missões, né, assistindo a nós, seres humanos, aqui homens, né, nas nossas aflições. Então, eles estão aqui nos inspirando, nos dando força, né, para que a gente possa enfrentar as dificuldades de forma produtiva, porque é aquela questão, né, que nós estudamos no livro dos Espíritos Bem-aventurados Aflitos. Os aflitos
que estão ali trabalhando, mas que não estão vivendo bem as suas aflições, muitas vezes, né? O bem e o mal sofrer, que nós estudamos no Evangelho. Então, aqui nós estamos, então, sempre oscilando. Nossa felicidade, se é que nós podemos chamar assim, que talvez nem seja um nome adequado, ela não é inalterável, ela sempre está oscilando, porque nós sempre temos algumas coisas a nos ocupar, a nos preocupar. E para eles, não. Eles estão inalterados, porque eles sabem o futuro, né? Onde vai dar isso, né? Provavelmente tem conhecimento do futuro, do passado, né? Eles sabem o que vai acontecer. E nós não temos esse conhecimento. Então, eles sabem que não, isso que está acontecendo agora, que é aparentemente uma coisa extremamente ruim, ele vai resultar numa coisa extremamente boa. Eles sabem disso. Nós não temos esse conhecimento. Então, nós nos desesperamos diante de situações, né, que nos acomete ou que acomete a humanidade ou algumas outras situações, nós sempre estamos preocupados, né? Então, nossa felicidade, ela não é inalterável. Só para termos, assim, de comparação. Então, pode o homem, nós podemos nos comunicar com eles, está dizendo aqui, né? Mas comunicar o quê? Para pedir conselhos, orientações, né? Mas eles não estão o tempo todo, constantemente, às nossas ordens. Mas nós temos esse acesso. Eu sempre gosto de lembrar do nosso lar, que o nosso lar tem lá, né? O governador, ele recebe todos, né? Desde daquela pessoa que está numa situação mais difícil, mais delicada, até aqueles que estão, né, numa situação bem melhor. Todos, o governador permite audiência e conversa com eles, orientando e tudo mais. Então, nós temos acesso a esses espíritos dessa ordem superior. Cadê? Muito bem. Nós estamos com 53 minutos de live. Vou só fazer mais um pequeno comentáriozinho. Ô, João, você fala, nos comunicamos com ele. Que ordem de espírito nós nos comunicamos em nossas reuniões mediúnicas, meu irmão? Onde você classifica eles? Nos benfeitores? Eu diria que são aqueles da segunda ordem, né? Quando são os mentores, os anjos da guarda. Pois é onde eu estou me referindo. É onde eu estou me referindo. Aos benfeitores, aos sábios, aos prudentes. Aos bons. Acho que os bons espíritos, né? Eu diria. Quais são aqueles que se comunicam conosco? Quer dizer, os mentores que se comunicam conosco. Aqueles que estão lá prontos, preparados para fazer a transgressão daqueles que chegam. Não falo daqueles que chegam, em Dona Zé, não falo daqueles que chegam, os desencarnados, que estão no plano, lá no plano errático. Eu falo daqueles que estão ali vigiando a nossa reunião, a nossa comunicação e fazendo responsáveis pela reunião e responsáveis pelo recolhimento daquelas criaturas e os levando ao plano espiritual. Que ordem? É essa, né, dos benfeitores, dos sábios, prudentes, os superiores. Os superiores, eu acho que ficamos aquém dos superiores ainda, né? Enfim, é uma pergunta que eu gostaria de fazer à senhora, por exemplo, que tem um desenvolvimento mediúnico imenso, e eu tive o prazer de estar numa reunião com a senhora e presenciei isso. O que eles lhe dizem, dona Zia? Eu acho que a gente que recebe a influência do espírito, a gente já conhece bem. Quando ele é assim, mais puro, mais bom, a influência é diferente. Quando você recebe um espírito sofredor, um obsessor, a gente sente aquela influência pesada, pelo menos eu sou assim. Não sei se sim.
É exatamente isso. A Então, gente sente a diferença, porque, na maioria das vezes, nas nossas reuniões, os que se manifestam são os nossos irmãos com necessidade. é, Algumas vezes, os espíritos superiores se manifestam e fazem uma declaração. Normalmente, quem nos recebe em nossas reuniões, por exemplo, quando eu estou presente, é a Camilinha. ah, É a Camila que encerra sempre com uma psicografia daquele mentor da reunião presente, etc. e tal, que ela psicografa. E hoje em dia, ela está, como as psicografias se alongam um pouco, hoje em dia ela está, nós nos adaptamos a ela, a voz dela ser gravada. Então, nas reuniões do José Roberto, quinta-feira, o EAC de quinta-feira, a senhora tem oportunidade de ver os áudios da Camila. Então, esses são, quando se manifestam no final da reunião, em agradecimento, em algum tipo de conselho, de, como se diz, de acolhimento, mas, né, como o Sodilon estava dizendo, né, dos espíritos que nós nos comunicamos, eu acho que está no máximo a nossa comunicação, no plano material, no grau e no estágio que estamos, eu acho que é com eles que nos manifestamos. Por isso que eu fiz uma menção aos arcanjos e serafins, que estão numa amplitude ainda mais alta, maior do que a dos anjos, assim como nós. Toda essa compreensão é que faz a nossa cabecinha se questionar e ficar que nem um Eu vou bolinho. sugerir que quem quiser se aprofundar mais, leia o Livro dos Médiuns, no seu capítulo 24, que fala sobre. O título do capítulo é Identidade dos Espíritos. E ele traz sobre a distinção dos bons e maus espíritos, provas possíveis da identidade e perguntas sobre a natureza e identidade dos espíritos. Ele é bem esclarecedor, que ele dá exemplos aqui como é que funciona essa questão da identidade, da distinção de um e de outro. Aqui a gente consegue se localizar um pouco mais. Que no Livro dos Espíritos ele não apresenta assim mais aprofundado esses dados. Como eu estava dizendo, nós estamos já com 58 minutos, né? Logo vamos interromper o nosso. E daí na próxima nós continuamos na 114. Então vou sugerir assim e se puder estudar, inclusive trazer informações para nós sobre esse capítulo, é muito bom, né? Na próxima reunião a gente pode conversar um pouquinho mais. Ele é um capítulo bem esclarecedor. Kardec é bem didático, né, nas explicações, então traz informação assim, bem interessante para a gente saber. E então eu devolvo a palavra para o André para encaminhar para o encerramento. E eu vou encerrar a reunião, né? é, Porque cabe a mim fazer isso. Isso, as suas ordens. Vamos fazer a prece de encerramento? Senhor Deus, muito obrigado, Pai Celeste, pela assistência que tivemos durante esta simples reunião. encerrou? Acho que o André está pensando um pouco, então eu quero agradecer a Deus por ter dado essa oportunidade para nós,
aprender um pouco mais, estudar,